Olá, bom dia a todas e a todos. Para nós é uma honra da Tática e da Blue Mind estar aqui nesse mais um evento e fechando, na verdade, o ano, né, com esse evento de chave de ouro. Eu sou a Gladys Chueri, eu sou sócia e diretora de inovação da Tática Lineal Global. Comigo está também o sócio Luiz Benner, Márcio e também o parte, né, do nosso programa aqui de associados da Alinea Global Brasil, o sócio Demétrio Barbosa da Blue Mind. Hoje vai ser um momento muito especial para a gente trabalhar aqui alguns aspectos sobre transfer price, preço de transferência com as novas regras da OCDE. E a gente trouxe aqui os nossos melhores especialistas para tratar sobre esse tema. Mas antes disso, eu queria compartilhar com vocês rapidamente alguns assuntos, né? Basicamente, apresentar rapidamente a Tática Lineal Global Brasil, que é quem hoje está, de fato, encabeçando, né, esse evento aqui, de fato, junto com a Blue Mind. Mas, rapidamente, para a gente tratar aqui aspectos mais institucionais, para aqueles que ainda não conhecem a Tática Lineal Global. A Lineal Global é uma marca internacional, estamos ali em mais de 105 países, isso é muito interessante em função da nossa capilaridade, né, e da nossa atuação internacional. Então, nós somos muito felizes com isso, porque a marca vem constantemente crescendo. Para além disso, a gente também criou, né, uma forma local de atuação, e com isso criamos uma rede de parceiros de fato, que contribuem, né, com o crescimento não só da própria Tática, mas como a da própria Alinea Global Brasil, incluindo aqui o nosso parceiro, o Demétrio, da Blue Mind, e outras marcas importantes que nós temos. Bom, além disso, em função até da nossa capilaridade a nível Brasil, a gente sempre trata os aspectos, né, de uma empresa nacional com uma atuação global. Nós estamos aí em mais de 8 estados e 8 cidades estratégicas, né, atuando aí em diversos temas, em diversas verticais, tais como auditoria, consultoria, tax compliance e assim como outros projetos também. Bom, e aí, falando um pouquinho só das nossas verticais em trabalhos que nós realizamos, para a gente também não estender muito, né? Mas esse material a gente vai compartilhar com todos os nossos participantes. E eu vou deixar aqui agora passar a bola aqui para os nossos sócios, para eles se apresentarem e, mais do que isso, falarem de fato do tema, que é um tema extremamente estratégico e importante para as organizações. Márcio, eu vou deixar com você, com o Demétrio e com o Luiz Benner, que vão se apresentar, falar um pouquinho aí desse Bom, tema tão importante, tá bom? Pessoal, estou aqui no background, se precisarem de mim, estou aqui à disposição. Olá, obrigado, tá? Obrigado. vai, Mary, pode se Não, apresentar. pode ir, Márcio, começa aí. Vamos lá. Bom dia, pessoal. É um prazer aqui conversar aí com o Benner e com o Demétrio sobre esse assunto que está empolgando e assustando todo mundo ao mesmo tempo, né? Vamos falar, então, sobre o preço de transferência. Preços de transferência são um assunto que a gente já está pegando desde 96 no Brasil, desde a 9430, e em 99 que a coisa começa a esquentar, porque depois de 5 anos que uma lei surge, é que as pessoas começam a prestar atenção, só que desta vez é um pouco diferente. A opção por fazer pela nova lei em 2023 está pegando todo mundo de surpresa, porque a lei mudou bastante, e vai ser bem interessante a gente falar aqui sobre os aspectos mais proeminentes dessa nova lei e das novas obrigações que estão surgindo. E se vai melhorar ou piorar, né, o nosso cenário de preços de transferência, o cenário de apuração fiscal. Tá bom? Então, o Demétrio, posso começar, Demétrio, uma entrevista contigo? É um grande especialista nessa área, a gente conhece o Demétrio já há muito tempo, né? Há muitos anos o Demétrio trabalha com isso, ele para mim é uma referência, porque eu era novo, o Demétrio já estava nessa, né, há algum tempo, então, vamos lá, Demétrio, será que eu posso te fazer umas perguntas aí e a gente encaminha para o... Não, legal. Bom dia, Márcio. Bom dia, Benner. É sempre legal
encontrar velhos amigos e estar falando aqui com vocês sobre preços de transferência. E eu já lido já há algum tempo. Mudança relevante, mudança importante para a nossa área. Então, Márcio Benner, vamos em frente. Então vamos. Bom, uma das primeiras coisas que mudou, né, Demetrio, que a gente sabe, né, que mudou, que pega muito, é o tal do delineamento da transação controlada. Lógico, né, no passado, na Lei 9.430, esse delineamento era basicamente o SKU, né, o item comprado e o item vendido, e já estava delineado na lei. E agora nós temos um jeito diferente de delinear, né? Como é que vai ser esse delineamento? Como é que tem que ser, né? Como é que na nova lei? E muda muito na essência, Márcio, porque se antes, para fazer uma análise de preços de transferência, basicamente, eu vou simplificar um pouco o cenário, nós íamos lá nos livros fiscais, na receita, no balancete, a gente pegava basicamente o que a gente conseguia tangenciar, o que era tangível, inventário, ordens de produção. Então, eu diria, o time da área contábil e fiscal poderia simplesmente ir buscar os números, aplicar algumas fórmulas e você teria um cálculo de preços de transferência. Agora, no novo cenário, delinear significa entender as operações da empresa, como elas nascem, como elas surgem, entender como os preços são formados, como os fornecedores eles são eleitos, por que se compra determinados produtos do mercado asiático e outros do mercado americano, entender como a marca influencia na formação do preço de venda dos produtos, entender a mecânica de funcionamento das garantias, dos serviços. Então, delinear significa muito mais do que simplesmente buscar dados na contabilidade, na área fiscal, significa entender o negócio da empresa e entender a cadeia de valor e onde o valor daquela transação ele é gerado. E na nossa experiência aqui com os nossos clientes, um ponto muito importante que a gente vai tangenciar aí ao longo da nossa conversa é entender se existem operações comparáveis dentro da própria empresa. Então, vamos parar aqui no delineamento, né, Márcio, para a gente deixar essa segunda parte para as questões seguintes. Mas eu diria, delinear significa entender o negócio da empresa e não só buscar números na contabilidade. Demetrio, tenho só uma questão aqui dentro dessa linha. O que você está querendo dizer é o seguinte, que o grau de subjetividade hoje é muito maior do que era antes, é isso? Porque o entender, pelo que eu entendi, só para deixar isso claro, significa que nós temos um nível de subjetividade que antes a gente não tinha. Certo isso? Ou... um pouco, transferir essa subjetividade que você coloca, Márcio, em dados reais, em fatos. Então, esse é o desafio aí da aplicação dessa nova regra. Tá, mas aí você falou, bom, então vamos ver se tem comparáveis internos, né, como você disse, né? O que é um comparável interno e um comparável, por consequência, um externo, né? Qual que é a diferença? O interno é aquilo da própria operação da empresa, você quer dizer, quando ela faz operações independentes, como se fosse, tipo, aquele PIC. E isso, Márcio, exatamente nesse sentido, e quando a gente fala principalmente para os métodos tradicionais, que eu vou chamar aí o método PIC, o método PRL e o método MCL, que eram os antigos métodos que nós tínhamos na nossa legislação. Hoje, eles nascem, inclusive esses métodos, eles nascem de comparação. Então, eu só vou conseguir aplicar esses métodos tradicionais quando a própria empresa
praticar operações semelhantes com terceiros. E essas são as chamadas comparáveis internas. São operações que acontecem dentro de casa. Certo. Mas essas operações, assim, quando a gente, hoje em dia, quer dizer, digamos, até antes de ontem, quando a gente está falando da 9430, na Lei 9430, essa comparação tinha ali uma tabela, basicamente, porque se você é industrial, você tinha um percentual, se você era de outro tipo de indústria, você tinha um outro percentual máximo ou percentual mínimo, eram os tais dos 20% de margem de lucro mínima, ou então 15% de margem de lucro máxima, e assim a gente ia lidando com parâmetros pré-fixados, né? Agora, como é que vai ser? Quer dizer, eu tenho uma empresa comercial, eu tenho um parâmetro diferente também, se eu tenho uma empresa industrial, não? Esse é um bom ponto, Márcio, porque nós, na nossa legislação antiga, as empresas brasileiras elas eram praticamente autônomas para fazer os cálculos, e todas as empresas elas centralizavam essa análise, esses cálculos, totalmente, eu diria, uma grande parte delas no método PRL, porque você conseguia lá buscar as operações de custo, buscar as operações de venda, usava ordens de produção ou a simples revenda. A legislação estabeleceu quais eram as margens de lucro esperada, e então você simplesmente fazia o cálculo direto. Hoje, não é assim. Então, exemplificando, no método PRL, imaginem que a operação de vocês, a sua empresa importa um determinado item que deve sofrer uma transformação mínima e você revende esse produto. Para que você consiga aplicar o método PRL nessa transação, você deveria ter uma outra operação em que você importe esse produto de terceiros, que também não tenha valor adicionado significativo de transformação, e depois você tenha revendido esse produto. Então, a comparação é qual foi a margem de lucro que você teve naquela transação controlada e qual foi a margem de lucro que você teve nessa transação praticada como terceiros. E percebam como a importância da identidade dos produtos, ela já é menor. Eu posso, inclusive, comparar margens de lucro de produtos que não necessariamente sejam exatamente idênticos. Eles podem ser similares. E o divisor de águas aqui. Se antes a gente aplicava, por exemplo, o método PRL para produtos que inclusive sofriam transformação, grande transformação, hoje já o método PRL não é aplicável quando você tem um alto valor agregado no país, ou transformação. Então, o método PRL ele é desenhado exatamente para uma operação de distribuição. Assim como o método PIC, a gente também vai comparar as transações, e o MCL, a parte testada, ainda vai estar no exterior, o que torna ainda mais complexo. Para Explica para a finalizar, gente. Pois não, Não, Márcio. não, pode, desculpa. Para finalizar esse cenário, essa é uma das razões pelas quais dificilmente os métodos tradicionais eles vão ser utilizados. Há uma forte tendência de irmos mais para os outros dois métodos introduzidos na legislação do que a gente aplicar esses métodos tradicionais. Entendi. Mas me explica, por favor, o método MCL, porque você citou assim, ele não tinha na legislação anterior esse nome, né? Exato, exato. O MCL é o nosso antigo CPL ou CAP na exportação. E o conceito dele muda também significativamente. Porque imaginem uma empresa que importou um determinado item de pessoa vinculada. Teoricamente, o MCL ele poderia ser aplicado, desde que a gente consiga acessar esse custo de produção lá do seu fornecedor vinculado no exterior, e eu consiga ter uma operação em que esse fornecedor vinculado no exterior vendendo
para uma parte relacionada e tendo um determinado markup, e esse mesmo fornecedor vendendo para um terceiro e tendo um outro markup. Então, qual é o objetivo do método? É ter a certeza de que quando esse fornecedor vinculado vendeu para uma parte relacionada, ele usou o markup, por exemplo, de 15%, e na outra operação, ele também vendeu para terceiros e usou um markup semelhante a esse. Então, eu comparo o markup sobre o custo. Então, é um método que talvez não, com certeza, vamos enfrentar as mesmas barreiras de aplicação que a gente já enfrentava na legislação anterior. Bom, olha só, interessante, a gente está falando muito de comparações internas, né? E eu até acredito que, tendo operações similares e fazer essas comparações, não é o maior desafio. O maior desafio e imagino que você atenda alguns clientes, nós temos alguns, que não têm essas comparações internas, porque eles vendem exclusivamente, ou tem produtos que são produtos muito específicos que eles só fazem ou só fabricam para empresas controladas no exterior, né? Meio que sob encomenda. E aí vem, eu acho, o grande desafio. Como fazer isso quando eu não tenho uma comparabilidade interna, e sim eu tenho que buscar parâmetros externos. Como você vê isso, Demetrio? Você que tem trabalhado e visto aí isso também, e eu sei que você foi uma das primeiras pessoas a fazer esses cálculos pelos novos métodos. Então, como que você vê? Qual é o grande desafio que você enxerga quando a gente não tem os parâmetros internos? E que vai ser, Benner, eu diria, talvez 95% dos cenários efetivos que nós vamos enfrentar. As empresas, elas não vão identificar operações comparáveis internas, e naturalmente a gente vai ser direcionado para os outros dois métodos remanescentes, que é a margem líquida transacional e o método da divisão de lucros. E para a aplicação desses métodos, nós vamos ter que aprender, nos habituar a usar o que a gente chama de base de dados comercial. Então, o que são essas bases de dados? São empresas como Bloomberg, Moody's, Thomson Reuters, Bureau van Dijk, outras empresas que existem no mundo que se especializaram em fazer o quê? Elas criaram, através do uso da tecnologia, robozinhos para ficar varrendo a rede e capturando informações financeiras de empresas que divulgam, publicam essas demonstrações financeiras, organizam essas informações em bases de dados e vendem essas bases de dados. Então, pois é, aí tem aquele problema, né, Demetrio, sobre o qual nós já conversamos anteriormente, né? Esses robozinhos estão lá no mundo, capturando informações sobre essas empresas que são divulgadas. Como é que a gente sabe que aquela empresa divulgou só aquilo que ela fez em operações independentes? Quer dizer, divulgou com precisão a margem das operações independentes dela mesma, né? Porque senão nós vamos comparar com outro cara que também faz um monte de operação controlada. É isso daí. Ele é independente da gente, é óbvio, a gente sabe, mas sei lá o que ele fez, né? Com quem ele negociou, como que ele fez. Então, esse é um risco, concorda? Você não acha que a gente vai ter aí talvez, né? Um probleminha? Márcio, essa sua provocação ela é muito importante e nós vamos ter que aprender muito com isso, né? Porque essa metodologia, esse mecanismo, ele não nasceu agora com o Brasil. Então, nós somos aprendizes do que acontece no mundo. E Os nesse últimos, né? contexto, De novo, né? exato. Quer dizer, e nesse contexto, quando a gente fala disso, quer dizer, as primeiras diretrizes da OCDE, elas foram publicadas lá em 79. Eu quase não era nascido. Quase. Então, e nesse contexto, essa discussão, ela já surge lá de trás, que é, de fato, a gente vai enfrentar
algumas discussões no sentido de que quais são as empresas que produzem bases de dados confiáveis. Segundo ponto que a gente também pode ter nessa discussão, as receitas de outras jurisdições, incluindo o Brasil, quais seriam as bases de dados que eles vão utilizar para auditar, fiscalizar as empresas? E depois tem ainda um terceiro pilar nessa discussão, que é, quando você vai nessa base de dados e você aplica uma estratégia de pesquisa de comparáveis, é muito provável que você siga uma determinada estratégia e você vai chegar em um set de comparáveis. Mas talvez o fisco, a autoridade fiscal, ela pode até usar a mesma base de dados que você utilizou. Mas será que ela vai aplicar o mesmo filtro, o mesmo critério? Mas isso é bem, essa parte, né, Demetrio, tá bem clara ali na instrução normativa ou e também na lei, eu acredito, que a gente tem que guardar os critérios que a gente usou para... não é só guardar o resultado, né? Não é só salvar o resultado. A gente tem também que salvar qual foi a query que a gente fez, quais foram os critérios que usamos para fazer aquela seleção, correto? Exato, que inclusive a autoridade fiscal ela chega e fala o seguinte, olha, pode ser que em processo de fiscalização eu peça para você replicar aquele critério que você está falando, que você usou ali ao vivo e a cores, porque eu quero ver, eu quero ter a certeza de que você, essa daqui a rentabilidade está muito diferente da minha, então eu vou tirar essa empresa. E vou deixar essas, porque a rentabilidade está mais próxima da realidade da minha empresa. Então, é importante, Márcio e Benner, que na arena internacional de preços de transferência, as maiores discussões em preços de transferência está exatamente no set de comparáveis. Então, é muito comum as receitas chegarem, eu fiz e cheguei nessas comparáveis, diferente da de vocês. Quando você tem até set de comparáveis diferentes, mas o intervalo interquartil é o mesmo, eles estão dentro do mesmo intervalo, não vamos ter problema. Uhum. Mas quando esse intervalo ele é diferente, aí vão começar as discussões que naturalmente também vão parar nos tribunais. Então, nesse ponto também, você acha, assim, particularmente, assim, eu tenho essa suspeita, que talvez o governo faça uma basezinha de dados e diga para nós, olha, se tiver muito fora dessa aqui, você tem que usar a nossa. Ou uma base de dados, ou uma tabela, porque, afinal, a gente vem entregando já faz algum tempo tudo o que é ECD, ECF e todas as notas fiscais. Então, eu acho que o governo lá, os nossos amigos da Receita Federal conseguem, de fato, se não fosse isso, obviamente, uma afronta ao sigilo fiscal, né? Mas... digamos que eles coloquem uma bandeirinha lá, um tiquezinho na nossa próxima ECD, dizendo, você permite que os seus dados sejam usados como base e tal, aí, eventualmente, a gente vai ter uma base do governo, né, oficial, dizendo, olha, a rentabilidade média desse seu setor é essa aqui, olha, eles costumam usar dados, né, assim... Nessa perspectiva, né, Márcio, já tiveram em alguns eventos que eu participei que a Receita Federal estava presente, a Receita Federal ela até fez um comentário em relação a isso, e no fórum ela se manifestou no seguinte sentido, de fato, eu tenho acesso às informações, eu poderia criar, mas eu não conseguiria ter o delineamento das transações e análise de funções desempenhadas, riscos assumidos e ativos empregados. Então, porque, exatamente, quer dizer, eles teriam que ter um grau maior de sofisticação para organizar, para preparar essa base de dados. Mas eu acho, Márcio, eu vou na sua direção, eu acho que a Receita Federal, ela teria condições de, no médio e longo prazo, construir essa base de dados e de repente, colocar, de alguma forma,
à disposição das empresas. Mas- Não ser mandatório utilizar, mas ter uma base de dados que eles se orientariam. Em resumo, né, o grande desafio é esse, porque nós temos uma incerteza ainda muito grande, não sabemos exatamente o que a Receita vai validar em termos de base de base de comparabilidade ou não. Então, a mensagem que fica aí é guardar muito bem todas as bases, né? Qual é a base do parâmetro que eu utilizei, qual o critério que eu fiz, porque é bem provável que seremos questionados. Ou talvez a Receita faça como fez quando implementou a primeira vez, né? Faça uma vista grossa dos primeiros anos e depois entre firme para cobrar, para revisar e para nos auditar, porque foi isso que aconteceu lá atrás. O problema é que ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Então, acho que fica essa mensagem, né? Dentro dos novos parâmetros, dos novos critérios, guardar todas as informações, inclusive o conjunto da base que foi utilizada para fazer o cálculo e apurar os valores. Não, nesse ponto, Benner, não é só isso que tem que guardar, não. Tem que guardar a busca que a gente fez do terceiro. Sim, mas a base, né? Quando eu digo base, é isso. A base é todos os dados que serviram e qual foi a base utilizada, ou seja, da onde que nós buscamos. Isso, e a busca no nosso próprio ERP, né, Demetrio? Sim. Aquilo está escrito lá. Digamos que no nosso ERP, né, na nossa empresa, a gente tem uma busca dizendo, olha, delineei a operação assim, ó. Então, sabe aquela metodologia que a gente, não sei se o pessoal que está nos assistindo aí já conhece esse tipo de metodologia, em que você puxa um relatório, puxa outro relatório, junta tudo no Excel, mexe um pouquinho com o dedo e salva aquela planilha toda bonitinha. Como é que a gente vai fazer isso de novo? Né? Sabe? Daqui 5 anos, nós vamos conseguir fazer de novo esse processo todo. Então, assim, a organização do ERP também é um ponto importante aqui. A busca tem que ser fácil de ser reproduzível, correto? A gente tem isso, né? Acho que a Gladys quer fazer algum comentário, Gladys. Eu quero. Na verdade, tem uma pergunta interessante. A gente estava falando de RP, e a pergunta é: como e quais tecnologias podem contribuir para esse novo cálculo, essa nova organização, e em especial para essa questão da comparabilidade que vocês estavam comentando no começo do nosso webinar? Eu não sei se Desculpe, quem pode responder. na verdade, desculpe, porque deu uma travada para mim, eu escutei metade da sua pergunta, se você puder repetir. Vamos lá, vocês estão me ouvindo? Sim, eu estou te ouvindo. Legal, vamos lá. A pergunta é anônima, não sei quem fez, mas foi o seguinte: como e quais tecnologias podem contribuir com esse novo cálculo, em especial para a parte da comparabilidade, que a gente comentou no começo do nosso webinar? Se eu puder fazer uma separação na pergunta, porque assim, existe a comparabilidade, que é fontes de dados, digamos, externas da operação, e a operação com a qual eu estou comparando, que eu delineei inicialmente. Então, vamos delinear a minha operação de importação de produtos para revenda. Daí, então, eu fiz aqui, eu disse, olha, eu importei estes 5 produtos, porque eles fazem parte de um mesmo item, depois que eu vou revender e tal. Este daqui é uma juntada interna de dados. E aí eu tenho uma parte externa de dados, que é com o que eu vou comparar? Eu vou comparar com gente que faz parecido comigo, eu vou comparar com aquelas operações que eu faço só com terceiros, a minha operação com coligado, eu faço só com terceiros, eu faço com terceiros também, então eu tenho como comparar aqui. As tecnologias ajudam a gente, elas são as mesmas tecnologias que a gente usa hoje. É só que a gente precisa se atentar a fazer bons parâmetros de busca nos nossos próprios ERPs e nas nossas próprias bases de dados, ou nas bases de dados de terceiros que nos emprestarem, alugarem, venderem. Não tem... Pois não, desculpe. E eu acrescentaria nesse seu comentário, Márcio, sabe que na nossa perspectiva,
Aqui, não tenho dúvidas, a gente tem aí, nós temos uma parte muito relevante, que é delinear as operações, e mais que, e em paralelo com delinear, depois eu preciso buscar as informações efetivas das transações que façam refletir, o que foi delineado. Então, isso significa dizer que os fatos precisam comprovar o que foi delineado. E aqui significa ter uma base de dados organizada, de uma Isso. forma coerente e consistente, para que, na sua palavra, Márcio, exatamente isso. Daqui 5 anos a gente consiga replicar exatamente o que foi feito nesse momento. Isso. E essa replicação, né, o que a gente falha bastante, o que eu vejo, né, bastante, né, a gente às vezes falha em forçar o pessoal fiscal, que eu acho que vai sentir o que eu estou falando, a gente sofre na mão do pessoal de TI, porque na hora que a gente precisa de um parâmetro específico é muito difícil, ou é impossível fazer para trás, só daqui para frente, e esse parâmetro passa a ser importante, passa a ser lá o delineamento. Por exemplo, nós separamos as nossas operações em duas, comercial e industrial, mas quando você, aqui no delineamento de transfer pricing, mas quando você volta no seu ERP, não está dividido assim, está por filial, por exemplo. E aí você fala, puxa vida, mas eu precisava tudo que é industrial e tudo fazendo um traverse, né? Atravessando o que é filial ou não. Puxa vida, e aí é difícil. Então, esse é o ponto. O pessoal de TI tem que se sensibilizar um pouco agora com a gente para ajudar a gente a delinear mais fácil por dentro dos sistemas, né? E eu queria ainda explorar, delineamos, e depois a comparabilidade, que foi a pergunta que nós recebemos. Quando a gente vai para essa área de comparabilidade, a gente tem basicamente duas possibilidades, que é usar comparáveis internas, que são operações realizadas com terceiros dentro de casa, que talvez seja a menor possibilidade. Mas quando a gente tem comparáveis externas, e aí linkando com a pergunta que foi feita, tá? Esse é um dos grandes debates que nós temos aqui, na BlueMind. Como podemos utilizar, por exemplo, a inteligência artificial para eleger o melhor set de comparáveis para aquela operação? Então, não tenha dúvida, eu não me recordo o nome da pessoa que fez a pergunta, mas não tenha dúvida, a gente vai trabalhar com praticamente 3 fontes de informações independentes, que elas vão ter que ser conectadas. E um dos pontos que nós aqui temos feito muitos investimentos com o uso da inteligência artificial, para ter a certeza que em um banco de dados que nós utilizamos, na base de comparáveis que nós usamos, existem 37 milhões de informações disponíveis. Então, como eu vou nesse banco de dados gigantesco e seleciono exatamente as operações que são comparáveis com a dos nossos clientes? E não tenha dúvida, para você ser mais assertivo e mais eficiente, você precisa usar a tecnologia para isso. E um dos pontos que a gente tem investido muito é o uso da inteligência artificial para ajudar nessa pesquisa de banco de dados. Então, eu diria, a tecnologia, a inteligência artificial também vai ser aí uma ferramenta importante para a gente chegar nesse resultado. Uma mão na roda, né? Eu gosto muito. Lembrando apenas que, apesar da base de comparabilidade, nós temos produtos que não têm exatamente a mesma configuração, né? Ninguém vai colocar lá e comparar a sua ficha técnica completa. Então, às vezes, nós temos produtos que têm itens que têm um valor agregado. Por exemplo, nós temos clientes que fabricam determinados motores que têm uma especificação muito deles, com um componente que tem um custo muito alto. Obviamente que ele vai puxar o preço lá para cima. Então, temos isso também. E aí vem a pergunta, como utilizar? Eu utilizo maior, antigamente a gente trabalhava muito com média, porque eu tenho lá
Eu posso ter 50 operações de um motor que tem a mesma quantidade de potência, né? Tem a mesma potência, mesma quantidade de geração de energia na saída. No entanto, eles ainda são diferentes entre si. E a inteligência artificial ela até vai ajudar a selecionar aquele com o maior valor e tudo mais, mas as fichas técnicas, os detalhes técnicos nunca vão estar disponíveis, né? E tem esse ponto. E o segundo nós temos esse caso, vamos pensar em intangível envolvido. Esse nosso cliente, ele tem um intangível fazendo parte daquele motor, naquele item, né? Mas ele não cobra royalties, né? Ele não cobra royalties porque esse royalties ele já está compondo o preço. E agora, eu vou ter que abrir isso, vou ter que separar o que é esse intangível que faz parte desse preço, desse royalties, ou não, eu simplesmente coloco junto, com a nova regra. O que você tem visto, né, você, o Demetrio e o próprio Márcio também, em relação a isso? Como que eu devo proceder daqui para frente? É uma questão importante, né? Quando a gente fala dessa nova legislação, assumindo que os métodos tradicionais, eles já não vão ser mais, eles dificilmente vão ser aplicáveis, eu diria, deixa de ser relevante o produto em si. Então, se um item tem mais ou menos valor agregado, isso perde relevância. O mais importante é o tipo de transação que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma transação que envolve a distribuição. Esse distribuidor, ele tem riscos limitados, riscos médios, ou ele é um distribuidor de alto valor agregado. Ou ele é uma indústria, ele produz. Então, é mais importante entender a transação em si do que propriamente a característica do produto comercializado. Então, perde relevância o produto em si, ganha relevância a transação. Então, esse é um ponto importante. E em relação a royalty, talvez esse seja... Acho que até iria ser uma pergunta sua em seguida, né, Márcio? Sim, era disso que eu estava pensando aqui, porque assim, esse ponto que o Ben levantou da gente separar o royalty é bem interessante. Será que a gente tem que separar o royalty agora ou não? Porque é comum, todo mundo sabe que a empresa já embute o preço o Louis Vuitton já embute o preço na bolsa, né, quando vende para o consumidor final. Ele não faz uma notinha de royalty quando a gente vai na loja lá, né? Inclusive em nada que a gente compra tem uma notinha de royalty como consumidor final. Mas quando a gente é um intermediário e a gente faz parte de uma branding, nós estamos aqui vender, será que a gente tem que separar essa operação de royalty aí, essa venda, entendeu? E dentro desse contexto, a gente precisa considerar que, junto com as regras de preços de transferência, nós tivemos uma importante mudança também nas regras de royalty. Então, aquela nossa regra lá, que era lá da década de 60, 70, em que você tinha que registrar no INPI, no Banco Central, que você só podia pagar entre 1% e 5% da receita líquida, que existia uma grande discussão, inclusive, quando o royalty era pago para o controlador do grupo, que muitas discussões no sentido da indedutibilidade desses pagamentos. Então, toda essa legislação, ela cai por terra. Hoje a gente não existe mais essas limitações. Isso significa dizer que a gente pode ter um royalty equivalente a 20%, 30% da receita líquida. Esses percentuais eles vão ser norteados por um estudo de benchmarking de preços de transferência. Então, você já vai poder pagar um percentual maior de royalty. Um ponto importante que a gente precisa ter dependendo do tipo de royalty que você está falando, esse valor de royalty ele tem impacto em valoração aduaneira. Então,
Se regularmente as empresas já incluem, exatamente, eu diria, não exatamente como royalty, mas a título de pesquisa e desenvolvimento, do quanto ela investiu para desenvolver aquele item, e ela inclui um percentual lá no custo de importação, talvez até as empresas elas continuem fazendo isso, mas elas passem a estudar, pagar royalty, por exemplo, sobre o uso de uma marca, por exemplo. Então, o royalty em si, ele vai ser uma nova área que vai trazer mais discussões. Talvez a gente vá despertar mais a necessidade de pagamento de royalties de empresas brasileiras para ajustar a lucratividade da empresa no Brasil. Eu acho que a Gladys levantou a mão ali, talvez tenha uma pergunta. Sim, ela tem uma pergunta. Temos uma pergunta aqui que é importante sobre riscos de análise funcional. As políticas gerais de riscos das empresas seriam suficiente para suprir essa análise? Não sei se o Demétrio, Benner ou Márcio querem comentar alguma coisa. Suprir. Bom, pode falar, desculpa, Demétrio, pode. Quando a gente fala de riscos assumidos, a gente precisa... O que é risco para a operação brasileira, né? Então, a gente tem aqueles riscos que eu vou chamar de riscos triviais, que é risco de desvalorização ou supervalorização do câmbio, a gente tem risco do crédito da empresa brasileira, risco de inventário, risco regulatório. Então, basicamente, nós estamos falando desses riscos. Então, o quanto que esses riscos influenciam da definição de uma política de preços intercompanies. Então, eu diria, é essa perspectiva que o legislador, ele quis assumir. O risco ambiental, por exemplo, a gente tem muitas empresas que operam com produtos químicos que estão à beira de um afluente, de um rio, estão no interior de São Paulo. Então, o que a gente está falando é quanto que esses riscos podem afetar o negócio dos clientes e a formação dos preços, tanto de venda Legal. quanto o preço intercompany. Obrigada, Demetrios. Só fazer um disclaimer aqui importante, pessoal. Nós estamos aqui com mais de 60 participantes do nosso webinar. Isso é muito legal. Assim, agradeço muito o tempo de vocês. O importante é que vocês também possam participar. Então, o chat e também o item de perguntas e respostas está aberto para que vocês possam fazer suas questões. Caso a gente não consiga dirimir todas as dúvidas, a gente vai depois filtrar as perguntas e entrar em contato com vocês posteriormente, tá? E aí também até para dar chance para todo mundo perguntar, se tiver alguma questão, alguma dúvida, por favor, usem o chat, que vai ser bastante interativo aqui esse momento para vocês, tá bom? Obrigada, pessoal. Desculpa interromper, Demétrio. Não, ok. Márcio, deixa eu só terminar essa parte do risco, que faltou um risco que eu diria o seguinte, ele praticamente vai estar em todos os estudos de preços de transferência, que é o risco país. E esse risco ele tem impacto direto na seleção das comparáveis. É tudo muito interligado, porque na maioria das vezes, quando a gente for selecionar comparáveis, normalmente a gente não vai ter comparáveis domésticas, brasileiras, e a gente vai ter muitas comparáveis que vão vir de outros mercados, da América Latina, América do Norte, Ásia, Europa. E, naturalmente, é diferente você operar no Brasil, ou na China, ou na Suíça. Os riscos são diferentes. Por essa razão, tá? O ajuste risco-país, ele é fundamental. Ele deve estar presente em praticamente todos os estudos de preços de transferência que principalmente envolverem o método MLT. E nesse ponto de risco país, então, vamos aproveitar, né? Vamos entrar no buraco do coelho. Esse negócio de risco país é um número que eu pego no site, onde está escrito o risco país aumentou, o risco país diminuiu.
Assim? E a fonte desses dados, né? Dá Eu medo, acho, né? de novo, a gente volta lá no cerne da nossa discussão lá no início. Uhum. Então, o que nós... Não existe uma fonte oficial para a busca dessas informações, mas acho que uma prática usual é a gente recorrer a essas agências de ratings para a gente ter um dado que o próprio mercado financeiro usa, né? Então, Fitch Ratings, usar a Bloomberg, usar a Moody's, usar também os bancos centrais dos diversos países envolvidos. Então, é usar o que o mercado financeiro costuma usar para você ter acesso a uma informação que você possa documentar e falar para a Receita Federal, se um dia vocês forem questionados, ó, tá vendo o risco país, eu obtive aqui da Bloomberg, eu consultei no site deles nessa data e esse é o link. Naturalmente, talvez daqui 4, 5 anos, aquele histórico talvez não tenha, mas você tem a fonte e a origem do que você obteve. Então, nós recomendamos usar uma fonte que o mercado financeiro avaliza e que utiliza de forma regular. Entendi. Bacana. É um risco, né? É mais um risco, né? O risco do país é um risco para nós também. Não. Então, é duplamente. Bom, vamos falar um pouco de ajuste, então, Demetrio, para a gente avançar no nosso assunto, porque a gente tem a nossa operação delineada, a gente tem aquilo com o que a gente vai comparar, aí a gente compara e fala, ixi Maria, nós vamos ter que fazer um ajuste. O que será que nós estamos falando, né? Em primeiro lugar, eu queria tirar do caminho uma coisa que a gente já comentou entre nós, né? Que é aquela coisa, puxa vida, parece que lá no artigo 8º da lei tem lá escrito que, opa, eu vou... E se a coisa estiver muito fora, eu tenho que ajustar 100%, quer dizer, eu tenho que dizer assim, olha, eu tenho que desconsiderar a minha operação, é disso que eles estão falando lá no artigo 8º, não? Está escrito lá assim, olha, você tem que considerar as possibilidades, as alternativas realisticamente disponíveis, entre elas, não fazer a operação. Significa que se a minha operação for tão ruim para mim assim, ou seja, aqui no Brasil eu estiver tendo tanto prejuízo com aquilo lá que eu não posso nem considerar ela, o que está escrito ali de verdade? Tem duas perspectivas aí para essa mesma questão, né, Márcio? A gente está ainda na esfera do delineamento de operações. Então, a minha leitura para esse dispositivo. Quando você está delineando as operações, então quais são os instrumentos que você tem para delinear? Você está entrevistando os principais executivos da empresa. Você está conversando com o controller, com o CFO, com o pessoal de supply chain, com o pessoal da área fiscal, com a controladoria. Então, você está descrevendo, delineando essas operações. Então, você está conhecendo como essas operações deveriam acontecer. E depois você vai ter que confrontar o que você obteve nessas entrevistas com os dados efetivos das transações. E é nesse momento que você pode ter a identificação de fatos coletados que não correspondem à realidade, que não está na contabilidade. Então, significa dizer que aquela narrativa obtida, ela não se confirma com os dados próprios e que faz sentido você reavaliar se aquela operação deveria ser levada a efeito para análise de preços de transferência. E o ajuste fiscal, a gente vai comparar, a gente vai ter essas transações comparadas com o que o mercado pratica de fato. Então, é nesse momento que você vai configurar se você tem ou não ajuste fiscal. Eu acho que a Gladys tem alguma consideração ali. Temos uma pergunta aqui do André Ozono, e ele pergunta o seguinte, pessoal, da perspectiva de multinacionais que planejam analisar os impactos de transferência de preço
de forma global, como que o risco país impacta objetivamente o cálculo da subsidiária no Brasil? Uhum. Ficou claro? Uhum. Ficou. Perfeito. E talvez seja o ponto mais crítico dessa nossa legislação. Porque, teoricamente, vamos imaginar uma empresa americana, uma empresa brasileira e uma empresa japonesa. 3 empresas de um mesmo grupo operando entre si. Agora, as regras de preços de transferência que regulam esses preços, elas são únicas. A mesma regra que governa os preços no Japão, governa nos Estados Unidos, governa no Brasil. Então, se eu aplico a mesma regra nos Estados Unidos, então, o preço que eu pratico dos Estados Unidos com o Brasil e do Brasil com os Estados Unidos deveria ser o mesmo. Então, eu deveria também estar em compliance. Assim como, se a regra é a mesma no Brasil e no Japão, seja na perspectiva japonesa ou na brasileira, a regra é a mesma. Mas não é isso que acontece na prática. Por quê? Quando você abre um negócio no Japão, você tem talvez uma inflação perto de 0. No Brasil, no último ano, o IPCA foi entre 5% e 6%, o IGPM um pouquinho maior. Esse ano a gente também vai ficar em torno disso. Então, além disso, o risco político que existe no nosso país é muito diferente do Japão, que é diferente dos Estados Unidos. Então, e o terceiro ponto que também influencia é a estratégia. Pode ser que os produtos que eu tenho aqui no Brasil, o Brasil esteja numa estratégia de ter mais market share e queira sacrificar margem de lucro, enquanto que no Japão e nos Estados Unidos o mercado já é maduro. Então eu não quero mais market share, eu quero maximizar lucro. Então a estratégia de preço é diferente. E quando você inclui nessa equação todas essas variáveis, significa dizer, os preços intercompanies, eles vão ser diferentes para cada país, ainda que a gente utilize as mesmas regras. Perfeito, Demétrio. Temos mais uma pergunta aqui, importante também, da Savana. Eu não sei se é assim que o sobrenome que pronuncia, me desculpe se estiver errado. Me parece, de fato, menos complexo quando falamos de, por exemplo, uma importação para revenda. Mas, e no caso de importação de matéria-prima, quais os principais desafios e pontos de atenção que as companhias precisam ter? Se eu puder falar disso, olha, são os mesmos que a gente tem hoje já, é muito parecido neste caso, porque a dificuldade está em dizer, puxa, será que eu tive uma margem de lucro razoável com essa minha importação? Não importa o preço que eu paguei, importa a margem que eu obtive e que é o ponto de tributação e é aquilo que o nosso querido governo vai tributar da gente, né? Ele se aproveita um pouco ali do imposto de importação, quando a gente importa caro, mas o que ele está de olho mesmo é no imposto de renda, né? Então, a gente tem que ter uma margem aqui dentro do Brasil. E a dificuldade da gente obter uma margem, quando está falando de matéria-prima, né, de você obter o cálculo da margem, é você realmente juntar as matérias-primas e comparar com o produto final. Então, tem toda a história de bill of material, o esquema de produção todo, se ali no meio a gente tem custos que estão sendo remunerados ou se estão colocados à parte, se você consegue, faz parte do delineamento da operação em si. Então, a gente está sempre falando do mesmo problema. Como é que a gente vai delinear aqui e comparar lá? Porque a gente tem que achar um outro cara, ou então a gente mesmo, trabalhando com empresas independentes entre si, que tem uma margem parecida ou dentro do mesmo intervalo interquartil, para que a gente esteja tranquilo de que nós não estamos lesando o fisco em nenhum ponto.
E neste ponto, eu acredito que a gente pode entrar naquilo que é o ajuste. Quando a gente cai fora do intervalo interquartil de comparação, a gente vai ter que ter um ajuste, meu Deus do céu, como é que é essa história? A gente pode fazer um ajuste espontâneo, um ajuste compensatório. Antes tinha só ajuste, né, Demetrio? Agora tem o espontâneo, compensatório. O Benner vai endereçar esses pontos aqui, porque é um problema sério esse daí. Vamos lá. Eu tenho umas perguntas sobre isso, já vou fazer. E até em linha com esse comentário que o Márcio fez e trazendo a questão que foi feita aqui, né? Se eu pudesse criar um esqueminha mental sobre como eu procuraria equacionar essa pergunta, eu diria, a minha empresa ela tem uma operação de distribuição, que é a importação e revenda, e a minha empresa tem uma segunda transação, que é a importação de matéria-prima e transformação. Então, talvez a primeira lição de casa, depois de delinear essas transações, seria: eu tenho comparáveis internas para essa transação, porque essa resposta ela é bem relevante, considerando que, inclusive para essa operação de importação e revenda, eu só vou conseguir aplicar o método PRL, que seria o mais tradicional para essa operação, se eu tiver comparável interna. Se eu tiver uma outra transação em que eu importe de um terceiro e revenda, e que eu possa, de fato, concluir que os termos e as condições gerais dessas transações são comparáveis com aquela controlada, e aí eu poder comparar a margem de lucro delas. Então, é muito relevante eu identificar empresas comparáveis dentro da empresa, comparáveis internas. Porque se eu não tiver essas operações comparáveis, e eu me atreveria até a dizer que talvez essa seja a maioria das situações, eu vou ter que, primeiro, identificar um set de comparáveis de empresas que tenham esses mesmos riscos, funções e ativos empregados. Ou seja, eu vou nesse banco de dados identificar uma empresa que tenha uma operação de distribuição e uma operação de manufatura e que seja do mesmo setor de atividade da minha empresa, e eu vou ter que calcular lá a rentabilidade dela, um indicador financeiro, que pode ser o lucro operacional, o lucro bruto, o EBITDA dessa empresa, para comparar com a minha empresa. Então, vai depender muito de construir esse esquema. Primeiro, delineei a minha transação, tenho distribuição e manufatura. Tenho comparáveis internas? Se sim, ótimo, eu já mato a questão aqui dentro de casa. Se não, eu vou ter que recorrer para um banco de dados de comparáveis e identificar uma empresa comparável. E aí chegar no ponto que o Márcio colocou, que talvez seja a próxima pergunta dele, de intervalo interquartil, ajuste fiscal, ajuste compensatório, primário. O intervalo interquartil, o Benner vai fazer essas perguntas, tá? Mas o intervalo interquartil em si não é um problema, porque antes a gente fazia uma comparação entre duas coisas e dizia, com margem de erro de 5% para mais ou para menos. A gente fazia já uma comparação que simulava um intervalo interquartil arbitrado em 5% de diferença para mais e para menos. Então, a gente já está acostumado com isso, na verdade. As pessoas que não entendem, de fato, o intervalo interquartil, está lá explicado na própria IN o que é um intervalo interquartil, como é que ele funciona e tal. Eu não acho que vai ser um problema para todo mundo entender a curva lá de Bell e dizer, olha, o primeiro quartil, o segundo quartil. O problema é, quando é que a gente sai fora, a gente faz a conta. O que menos o que dia e como é que a gente faz isso refletir no imposto. Então, o Benner tem essas perguntas aqui. Eu tenho uma pergunta sobre isso, porque a gente está falando de ajuste. E aí uma pergunta que sempre fica, uma dúvida é, ok, eu tenho esse ajuste extemporâneo. E esse ajuste, como que ele deve ser feito? Ele deve ter impactos contábeis, afetar patrimônio líquido, dividendos, ou apenas impactos fiscais, ou seja, ajuste no LALU, né?
Como que se vai dar isso, né? Essa é uma questão recorrente até nos clientes, pô, eu vou afetar agora os dividendos, vou afetar o patrimônio com esse ajuste ou não? Ou ele só vai ajustar na última linha, que é o imposto de renda, porque o ajuste vai ser todo no LALUR. Eu gostaria que vocês comentassem isso aí. O legislador brasileiro ele foi mais flexível que as orientações da OCDE e até mesmo a regulamentação de muitos países que seguem as diretrizes da OCDE. Então, de uma forma bem objetiva, ele permitiu se fazer dois tipos de ajuste. O primeiro ajuste que foi permitido, ele foi chamado de ajuste primário, que é o quê? A empresa brasileira ela toma a decisão de fazer um ajuste unilateral aqui no Brasil e diretamente na base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Então, aquele ajuste que a gente faz, nós estamos habituados a fazer de uma adição na base de cálculo do lucro real e da base de cálculo da contribuição social, ele ainda continua sendo permitido. A empresa vai, calculou o ajuste fiscal e adiciona na base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Essa é uma opção que os contribuintes podem fazer. Qual é o ponto negativo desse tipo de ajuste? É que quando você só ajusta aqui no Brasil, você acaba configurando a dupla tributação desse valor, porque você não deduziu o custo aqui no Brasil e a outra parte tributou integralmente essa renda. E é importante que esse ajuste fiscal ele somente é permitido para aumentar base de cálculo de imposto aqui no Brasil. Ele não é permitido você reduzir. Mas o legislador brasileiro, ele também, e eu acho que aqui é o grande propósito dessa mudança de legislação, ele também permitiu que se faça um ajuste para reduzir base de cálculo. Então, essa é a grande novidade que a gente tem nessa legislação. Então, isso significa dizer que a empresa brasileira, quando ela conclui o seu estudo, ela pode chegar à conclusão que o lucro no Brasil está maior do que uma outra empresa operando nas mesmas circunstâncias, nos mesmos termos, deveria estar. E que, por conta disso, a empresa brasileira ela pode fazer o ajuste para reduzir o lucro tributário. E esse ajuste, ele deve ser efetuado via nota de débito e crédito. E significa dizer que esse ajuste, ele precisa ser contábil. Você vai registrar aqui ou uma despesa ou uma receita, e a contrapartida, ou seja, no outro país, ele vai ter que ter o mesmo registro contábil, no mesmo valor e nas mesmas condições. E vai ter que transitar dinheiro? Desculpa cortar. Eu acho que, naturalmente, deve haver o trânsito financeiro de recursos. Eu acho que não é simplesmente uma... Eu acho que a compensação privada de câmbio, eu acho que ela deve ser evitada. Eu acho que deve existir o trânsito financeiro dessa operação. Não necessariamente no mesmo momento, mas em algum momento no ano seguinte ou em algum período, esse trânsito financeiro ele deveria ocorrer. Acho que um outro ponto que a gente também vai discutir muito em relação a isso é sobre a tributação das remessas desses valores. Quando houver ingresso de divisas no país, basicamente a gente vai estar falando lá de aumento de lucro aqui, e a gente não tem tributação, então vai ser mais tranquilo. Mas quando a empresa brasileira tiver que pagar esse valor para o exterior, abre-se a discussão se esse valor ele deveria ter retenção de imposto de renda de fonte, PIS, COFINS, CID, ISS, e olhando lá o artigo 51 da instrução normativa, eu diria,
esse valor não deveria ter tributação, não deveria ter retenção de imposto de renda, porque ele é um ajuste de lucro entre as companhias. E o propósito e o objetivo é eliminar a dupla tributação desse ajuste. Mas nessa linha, Demétrio, olha só, se eu estou eliminando o ajuste e eu tenho que fazer um complemento, imagina que seja em relação à importação, eu tenho que pagar mais por isso. Eu não poderia o governo dizer, não, mas espera aí, esse acessório segue principal, vou ter que pagar os tributos e vou além. Depois, pensando numa reforma e daqui a pouco nós vamos ter que tributar dividendos, qual o risco do fisco dizer, não, mas na prática isso aqui é uma distribuição de resultado que você está fazendo, que você está repassando e querer associar isso até mesmo para um pagamento de dividendos ou algo assim. Não temos riscos nesse sentido. Eu concordo com você, não faz sentido você ser tributado, porque isso aí é uma forçação, é um pagamento que eu sou obrigado a fazer para ajustar o preço. Por outro lado, ele tem uma origem que é o valor original. Quer dizer, se aquele valor original foi tributado de alguma forma, esse complemento talvez tenha que seguir a mesma forma de tributação. Ou você acha que não? Eu vou separar a minha resposta em Sim. duas partes, né? Então, a primeira parte, que é a discussão inicial. Se eu estou ajustando os preços via lucro das transações, eu posso, de fato, ter uma discussão se aquele custo aduaneiro que foi utilizado para efeito de pagamento de imposto de importação, PIS, COFINS, ICMS, IPI, lá no desembaraço, se ele foi influenciado por essa prática de preços. E o próprio artigo 51 da Instrução Normativa, ele direciona falando o seguinte, ó, mesmo que você tenha esse ajuste compensatório, não ajuste automaticamente o preço dos impostos aduaneiros, do custo do desembaraço. O que faz sentido, porque eu posso ter empresas que podem efetivamente ter pago um preço maior do que deveria ter. Então, se pagou um preço maior, então ela deveria pedir lá imposto de importação de volta e todos os outros impostos. Eu também posso ter essa discussão. E o artigo 51, ele fala exatamente nesse sentido. Olha, faça o ajuste, não se preocupe com os outros impostos. Então, na minha leitura, eventualmente, essa empresa que faça um ajuste compensatório, ela pode passar por um processo de fiscalização em relação à valoração aduaneira. Então, o fisco, ele pode ir lá, poxa, eu estou vendo que você fez um ajuste importante de preços de transferência, deixa eu revisar para ver se o seu preço, o preço aduaneiro, ele foi determinado da forma adequada. Então, acho que essa é uma possibilidade que já existia anteriormente, inclusive. Então, eu acho que não aumenta nem diminui o risco de fiscalização aduaneira. Eu acho que é um processo natural. E a segunda perspectiva de tributação de dividendos, quando a gente fala de dividendos, a gente está falando do resultado da empresa depois de todos os impostos, depois de toda a operação. Então, naturalmente, um ajuste de preços de transferência, nós não estamos falando de dividendos nem de distribuição de lucros, nós estamos alocando a parcela de lucratividade a cada parte da transação. Então, na minha perspectiva, eu entendo que esse valor não deveria ser tributado. Agora, e o que reforça isso? O artigo 2º, tanto da lei quanto da instrução normativa, ela fala o seguinte: naquelas áreas em que a nossa legislação ela não tiver regulado, as diretrizes da OCDE poderão ser utilizadas de forma subsidiária. E aí, nesse sentido, um ajuste de preços de transferência, ele não é dividendos,
Ele não é lucro distribuído entre as empresas, ele não é serviço, ele não é valor aduaneiro. Então, o conceito é completamente diferente, é novo. Por essa razão, eu entendo que a gente não deveria discutir a tributação. Agora, na perspectiva de que, na provocação que o Benner faz, eu concordo, a gente pode ter muita margem para discussão com a autoridade fiscal. Sobretudo, convencer os bancos, quando você vai fazer, já que a gente está discutindo que é necessário circular esse dinheiro, é convencer os bancos a não fazerem as retenções do imposto de renda, da CID, na hora da remessa. Porque conservadoramente, o histórico tem nos mostrado isso, né? O banco prefere seguir lá uma norma, como tudo é novo, é o que eles já têm, porque eles têm que seguir o compliance deles e, dependendo do banco, inclusive dificultar muito essa remessa sem essas retenções, né? Exato. Eu boto fé que vai ter alguém lendo isso. Vai. Né? Vai ter Até lá isso vai acontecer. A gente aqui, o nosso clamor pela noção, né, de que existem coisas novas aparecendo e o banco tem que se adaptar também, né? Eu tenho um assunto que a gente não adentrou ainda, mas que sempre aparece, e eu já vi empresas se descuidando com isso, que fazem operações, não são empresas ligadas, mas são empresas que estão em países de tributação favorecida. E olhando todo esse cenário novo, vem a pergunta, né? Para que seja considerada tributação favorecida, paraíso fiscal, enfim, basta o país estar lá listado na IN 1037 lá de 2010, ou o contribuinte precisa comprovar de fato que o país com quem negocia está fora das condições, né? Que é justamente aquela tributação de 17% ou menos, né? Ou seja, eu tenho uma tributação de imposto de renda maior. Como, com todas essas mudanças, isso vai ser visto? Ou vai ficar como era, está na lista e pronto, ou eu tenho que comprovar isso? Como que você, Márcio e Demétrio, veem isso com todas essas novas regras? Eu acho que eu concordo com o Demétrio nessa de que a gente tem que, sempre com o pé atrás, seguir a lista. E a lista ela é atualizada periodicamente, não é? É isso daí. E até é uma discussão, esse é um ponto que já lá atrás, não é da minha época, mas mais da sua época, né, Márcio? Sei. A gente tem uma discussão teve uma discussão bem importante lá atrás, e eu lembro até da época quando começou a ter juros sobre capital próprio, pago para um paraíso fiscal, se a retenção do imposto de renda deveria ser 15% ou 25%, e então já teve muita discussão, porque a lei falava naquela época que países que tributam a renda a uma alíquota inferior a 20%. E aí imaginem como que as empresas deveriam fazer. Deveria ligar lá no outro país, falar com aquele contribuinte qual a sua alíquota de imposto de renda. E se fosse com um terceiro, esse terceiro nunca iria compartilhar uma informação desse tipo. Então, e aí a Receita Federal resolveu isso, publicando a Instrução Normativa 1037, lá em 2010, que depois de muitas discussões foi tida como taxativa. Então, existe o conceito geral e a Receita Federal listou quais são esses países que tributam a renda, que são considerados paraísos fiscais, que têm regimes fiscais privilegiados e que têm sigilos quanto à participação societária daquelas empresas. Então, né? É o cara que tem favorecida ou sigilo. Exato. Porque, né? Nessa lista. Exato. E a 9430, pelo menos eu não tenho visto questionamentos, eu não sei se você já viu algum, de alguém que não está na lista, mas o fiscal pegou e disse, olha, este daqui é tributação favorecida, porque a minha tia foi lá outro dia e disse que era 17%. Por essa razão, eu acho que a lista, a 1037, ainda deve ser vista como taxativa, e é o que a gente tem aplicado. Não temos visto notícias ou discussões em contrário. Isso.
Tem uma última pergunta, né, Benner, para a gente... Acho que a Graça também levantou a mão aqui, acho que agora, por causa do tempo, vamos seguir com as perguntas que o público fez, porque eu acho que vale a pena aí a gente também responder esse. Eu acho que, na verdade, a gente já respondeu a boa parte das Algumas, perguntas. Né? Isso. O André agora fez uma outra, e aí, na verdade, a gente segue para o fechamento aqui desse webinar. Eu queria, mais uma vez, agradecer a todos. Aí eu já vi a pergunta do André. Eu vou fazer aqui a lei. André. Sim. Levando em consideração que as mudanças são amplas e significativas, as empresas que optarem por antecipar a adoção estarão assumindo um risco maior do que se tornarem estudo de caso da Receita Federal, né? Sim. Exatamente. Estarão, serão, com certeza, André, com certeza. Obviamente que a Receita Federal não vai se preocupar muito com as menores, mas se você, André, tiver uma empresa maior, faturando mais de 300 milhões, já está naqueles melhores clientes, já está na lista dos top melhores clientes da Receita Federal. Cartão Black, eu ouvi essa expressão, se você passou pelo cartão Black da Receita. Sim, com certeza. Tá? E o mais legal disso, na minha opinião, eu acredito que o Demetrio segue, essa não é a pior situação, André. Essa é uma situação boa, porque, de fato, eles vão dar algumas colheres de chá para você no começo, como foi o meu caso. Quando eu fui um dos primeiros também a mexer com a 9430, que o Demetrio é antes de mim, mas eu comecei em 99 a mexer com ela, e de fato, a gente via bastantes discussões, principalmente, eu acredito que foi a Volkswagen, o caso leading case do Brasil, da Receita Federal para ver isso, e a gente via bastantes coisas acontecendo no mundo automotivo, em que, vocês fizeram isso, a gente aprendeu com vocês, então tudo bem. Eu não acho que essa é uma situação tão ruim, tá, André? Então, boa sorte. Eu vou fazer o contraponto na consideração do Márcio aqui. Pois não, diga. Eu não olharia na perspectiva de ser, eu diria, estar na vitrine para a Receita Federal. Eu diria, provavelmente, se essa é a situação da sua empresa, André, significa dizer você está na vanguarda. Você está aplicando um conceito que é globalmente utilizado e que, na verdade, você vai ensinar a Receita Federal o que ela deveria fazer, porque muito provavelmente você estudou a legislação, você criou cenários, você envolveu o seu time na discussão, você discutiu com o seu pessoal no exterior, você fez a sua lição de casa. E eu me atreveria a dizer que talvez a Receita Federal ela não esteja tão preparada quanto a sua empresa está para tomar uma decisão dessa. Então, eu diria, se você já tomou a decisão, se essa é a decisão, você está na vanguarda, eu tenho a certeza que você vai ser um espelho para outras empresas que vão vir. No nosso escritório, eu compartilhando com vocês, eu diria que 70% dos nossos clientes estão migrando para a nova legislação. Ok, bacana. Então, eu acho que esse que é o ponto importante de toda essa questão. Eu gosto muito desse desafio de a gente está se aproximando do que já se discute no mundo, a nossa legislação se atualizando, aplicando conceitos econômicos em detrimento de conceitos matemáticos que muitas vezes não faziam sentido. Então, eu acho que nós estamos na vanguarda de preços de transferência hoje. Maravilha, gente. Eu vou pedir para que vocês façam... Sim, Márcio, só um minutinho. Eu vou pedir só para que vocês façam aí as suas considerações finais e eu vou conversar, vou replicar aqui o comentário ainda da Savana, que é, aproveitando então, ainda nesse caso, pelo que entendi, o foco não é buscar operações com produtos similares, mas empresas com operações similares e comprar as margens, partindo do princípio que a maioria são concorrentes, sem uma base vinda da Receita Federal, se torna ainda mais complexo atender. Seria isso?
Seria, mas assim, não é mais complexo, não. É só uma base de dados de informações públicas que existe nos Estados Unidos bem maior do que do Brasil, porque a nossa bolsa ela é menor do que a dos Estados Unidos. Aquilo que exige que a gente divulgue as nossas informações é muito pequena, tem poucas empresas, por isso que a gente tem pouco dado. Nos Estados Unidos sabem quantos colchões que eles vendem desde 1800 e pouco, de qual tipo de colchão, eles têm dados desse tipo de coisa, e são todos públicos. A gente, no Brasil, é que não está acostumado a conhecer informações ambientais, que são aquelas que se criam quando você tem diversas empresas fazendo a abertura de dados o tempo todo. A gente acaba não tendo. Mas a gente tem esses acessos e a gente vai ponderar as nossas comparações com os riscos, risco do país, risco etc., que a gente já colocou anteriormente. Mas aqui no Brasil a gente tem um risco extra, né, Bernard? Diz aí, qual que é o que a gente vai entrar para arrematar? É o risco fiscal, né? Bom, lá o artigo 36 da lei, ela trata um pouco num caso de fiscalização, né? Quer dizer, que ocorre durante o procedimento fiscal, né? E se durante esse procedimento a determinação da base de cálculo do IR da CS efetuada pela pessoa jurídica da forma prevista na lei, né? Se ela tiver o sujeito passivo, a pergunta vem: eu posso retificar a declaração ou escrituração fiscal exclusivamente em relação aos ajustes de preço de transferência para esta regularização ou não? Porque temos aí essa questão fiscal, né? Sempre presente. Então, a pergunta que vem aí, eu posso fazer só para fins de preço de transferência ou não? Né? Eu tenho que, uma vez iniciada a fiscalização, não posso mais retificar, estou sujeito a altos de inflação, inclusive muitas vezes com multa gravada. O que eu queria notar nessa pergunta do Benner é o seguinte: existe uma palavra lá que está escrito discordar. Se a autoridade fiscal discorda, e está escrito assim na lei, se a autoridade fiscal discorda, ela vai te autuar. Mas como assim discorda, né? O que você acha, né? Comecei qual que é o chamado aqui? Por que a gente chama atenção? Cara, eles botaram no artigo da lei uma autonomia para o fisco de olhar e simplesmente discordar, mesmo que você faça tudo. Na minha opinião, muito poder para o fisco, né, gente? Porque com todas as letras ele dá essa autonomia. Claro que ele tem que embasar, mas nós vivemos aí num mundo um pouco mais subjetivo. Foi essa uma das minhas primeiras perguntas. Passamos a ver, assim como na contabilidade, que passou a ser mais subjetiva do que era antes, passamos a ter um cálculo de preço de transferência mais subjetivo, utilizando bases diferentes. O fisco pode chegar lá e não concordar com a sua base. E aí? Posso só ajustar aqui? Posso só fazer o ajuste do preço de transferência? Com que base? Então, essa previsão, essa disposição de que o fisco pode discordar me preocupa um pouco, né? Nós estamos vivendo uma insegurança jurídica um pouco grande, bastante grande no Brasil, e isso pode dar um superpoder aí ao fisco. Gladys, gostaria Muito bom, pessoal. Acho que a gente teria mais algumas horas aqui para discutir esses temas, sem dúvida nenhuma. Mas até para a gente respeitar o horário dos nossos participantes, de novo, aqui já estamos com mais de 67 pessoas online. Mais uma vez, obrigada por vocês estarem aqui com a gente, discutindo, aprendendo um pouquinho mais. Esse é o nosso grande propósito, né? Para além de tudo que a gente conversou, a gente está aqui para dividir conhecimento dos nossos especialistas. Bom, eu queria, então, finalizar. Eu vou em ordem alfabética aqui. Demetrios, por favor, suas considerações finais. E, na sequência, o Benner, na sequência, depois, no final, o Márcio, por favor. Márcio, Benner, muito obrigado pela contribuição, pela discussão em alto nível. Gladys, muito obrigado pela organização, por tornar esse evento
viável, e a todos que participaram, vejo aqui muitos clientes, amigos, colegas, muito obrigado pela participação, e será um prazer aí vê-los, vocês aí, em um outro evento. Muito obrigado. Gladys, obrigado a você que nos ajudou a organizar isso. Demetrio e Márcio, obrigado. A todos vocês, agradeço imensamente a participação, assim como a BlueMind, a Tática está à disposição, se tiverem dúvidas, se precisarem de ajuda para efetuar o cálculo, para ter uma dúvida, estamos aqui, e realmente é um bom desafio aí, e desafios são bacanas, porque eles nos fazem movimentar, nos fazem pensar. Muito obrigado aí pela participação de todos. É isso mesmo. Então, estamos todos juntos aí nesse barco. Obrigado por nos assistir e vamos até a próxima. Até logo. Obrigado a todos. Obrigada. E só um último comentário, vai ficar disponível posterior e para todos os participantes a gravação desse webinar e também os nossos contatos disponíveis aí para posterior relação, que vocês queiram conversar com a gente um pouquinho mais, estamos sempre à disposição. Um excelente dia a todos e até logo. Até lá. Até logo. Obrigado, bom dia.